a mais uma proposta de amorosidade aqui no nosso canal da casa, Amorosidade Estrela da Manhã. Meu nome é Josué Sirtoli, Guilherme Pesce, Michael Trindade, Vitor Mário Bisotto, Vanderlei Bianchi. vulgo Rural Boy. Hoje, boa. Hoje o nosso assunto que nós vamos falar é sobre misticismo. Muito provavelmente a gente não vai conseguir contemplar esse assunto apenas numa conversa em 20 e poucos minutos. É um tempo bastante vasto, bastante que a gente fala sobre isso, né? Mas nós vamos tentar dar conta da situação aqui, né? E misticismo. Vamos começar pegando de um texto aqui sobre misticismo, né? Ou seja, que vai começar dizendo que misticismo é uma prática religiosa, né? A gente começa direta e íntima com Deus ou com a espiritualidade, né? A partir desse aspecto podemos chamar de mística todas as coisas que são empregadas para criar a relação direta e íntima com a espiritualidade de Deus, né? Ou seja, misticismo é uma prática religiosa, né? De se ter contato com a espiritualidade ou Deus, né? E a partir desse aspecto, né, mística, né, são todas as coisas que são empregadas para criar essa relação direta e íntima com Deus e com a espiritualidade. A partir disso nós podemos trabalhar situações que, por exemplo, nós temos em várias acepções religiosas o fato de acender vela. Então, acender vela, né, é a coisa mística da religião. Então nós temos aqui as religiões afrodescendentes, vão trabalhar muito a questão de velas. Religião católica vai trabalhar a questão da vela. Nós vamos encontrar vela também na questão da religião espírita. Nós vamos encontrar vela, e nós vamos encontrar velas na imensa maioria das propostas de religião do mundo, né? Então a vela é a prática mística. O grande senão que se coloca nessa questão de misticismo é que nós, os seres humanos, os seres encarnados, nós vamos trabalhar esse acender vela como se fosse com que essa prática te desse um posicionamento melhor em relação a Deus ou a espiritualidade. Ou seja, se eu acender uma vela, e essa é a proposta humana da mente, se eu acender uma vela, eu vou conseguir aquele emprego que eu quero. Se eu acender uma vela, eu vou passar naquele concurso, sei lá, no vestibular, ou se eu acender uma vela, a pessoa que eu tenho carinho vai se curar de uma doença. E aí a gente começa a trabalhar com uma relação de ganhar sobre Deus, ou seja, porque eu acendo a vela, porque eu tenho determinada prática mística, né? Eu tenho uma preferência em relação aos outros, pela espiritualidade ou por Deus. E esse é o grande ponto que a gente quer chamar a atenção nessa coisa, nesse entendimento de misticismo e das coisas místicas, né? Quanto maior a vela, mais chance. Imagina uma vela de 79 anos, tu te transforma em Deus, né? É mais ou menos essa a ideia. Que a gente compreenda que misticismo nada mais é que uma forma, né? A mística que a gente trabalha, as coisas místicas, nada mais é uma forma que a mente nos sugestiona a ter uma maneira de ganhar sobre os outros. A manipulação, né? Isso, querer manipular a vida a seu favor. Muito bem colocado. E querer dizer que Deus é para fazer tal coisa, né? A gente não manda, é nós que mandamos. O que Deus é para fazer daí, né? Ele está lá. Deus é o nosso escravo, então a gente acende uma vela, a gente, sei lá, bota uma guia, aí vai ser diferente, porque tem uma guia. Estão mais protegidos. Ou a gente vai fazer, sei lá, uma oferenda, né? E aí em função disso a gente vai ter uma preferência por Deus. Não, até fazer uma romaria, pedindo coisa. Isso, rezar um terço. Isso, fazer aquelas novenas. Isso, o rosário. E aí por que eu faço rosário? Porque eu rezo muito, porque eu vou ter muita preferência, né? E isso começa muito, o Cristo trabalhava muito essa questão, porque os judeus, os ortodoxos lá, né? E nós estamos falando dos fariseus, que é a classe ortodoxa dominante da sua época,
Até hoje, eles ainda trazem a questão de escrever partes da Torá em rolos de papel, enrolar o tecido e enrolar isso no corpo, né? E aí, por essa prática mística, eles acham que isso dá algum tipo de poder diferente em relação aos outros, né? Ou seja, no final a mente tem uma proposta que ela vai dizer o seguinte para ti, né? Se tu fizer determinada prática mística, isso vai te dar algum tipo de poder acima do que os outros têm. Um benefício. Isso, e aí a gente tem uma série de rituais místicos que as pessoas acham que por esses rituais, né, isso é mais por ignorância, né? Por esses rituais, eles vão acender algum tipo de algo além ou acima do que... Para ser melhor que os outros. No final, é para ganhar, para ter razão, para ter poder, para ter reconhecimento ou prazer. É sobre a vela, eu só queria falar que uma pessoa disse, eu peço vela não para o outro para ganhar, é só para mim atingir um estado de consciência, para me tranquilizar em momentos que eu estou nervosa, assim. Eu disse sim, mas é uma coisa artificial e não prática, porque as situações que tu vai ser exposto, que vai te mais chatear, vai ser no dia a dia, né? Tu não vai poder dizer para a pessoa que tu está brigando ali, só um pouquinho, me espera aí que eu vou lá acender uma vela para me acalmar e já volto. Então, é uma coisa assim artificial e não muito prática, né? Tu não consegue levar esses amuletos contigo. Então, seria essas muletas psicológicas ali. Eu me lembro de uma época do nosso trabalho aqui que o mentor te chamou de árvore de Natal. De árvore de Natal. Como é que foi essa história? Eu estava de secretário na entidade, daí ela só pediu umas coisinhas básicas, que era para mim sprayar um spray lá com certo aroma lá, fazer defumação com tal de uma madeira chamada pau santo. Palo Santo. Daí botar um cristal embaixo da maca, músicas de águas e pássaros, e tinha mais uma outra coisa ali, mais umas 2, 3 coisas que eu não me lembro. Daí, quando eu passei pelo momento, eu disse, socorro, mas eu estou uma árvore de Natal, porque é tanta coisa, e se eu esquecer uma parte da ritualística? Eu não estava acreditando nada naquilo, mas fazia porque a entidade queria. Mas chega um ponto que o cara também, nessa universalização, chega um ponto que o cara tem que ter amor próprio e dizer, eu não consigo. Eu não consigo. Mas isso é interessante tocar nesse ponto, porque tu tem que ter muita consciência de si mesmo para chegar e dizer para o outro, olha, até aqui dá para mim, mas além disso eu não tenho condição. É porque tu não pode também Isso segregar a crença da outra pessoa. Isso, exatamente. E não dizendo que, tu é errado, tu não é errado em nada. Eu é que não tenho condição mais. E aí tu te respeita e respeita o outro, porque tu não está fazendo algo só para agradar o outro, tu está sendo mentido. Tu está faltando, tu não está sendo sincero com o outro, e nem verdadeiro consigo. Ele diz que sacrifício sem amor é só para quem tem segundas intenções de ganhar alguma coisa. Então está gerando mais karma, então, se tu fazendo alguma coisa que não Perfeito. quer fazer. Se tu não tem condição de amar nessa situação, é muito melhor dizer, olha, eu não consigo mais. Eu continuo gostando de te dar, mas eu não consigo, porque isso me agride tanto que eu não tenho ainda a condição de trabalhar isso contigo com amor. Me falta consciência para isso. Pessoas tipo assim, né, que a gente não pode julgar, né, claro, porque tem certas ritualísticas, mas assim, tipo, que na realidade eles se apegam a esses rituais, mas na realidade eles teriam que se apegar à sanidade interiormente. Essa é a sacada, né? Exatamente. As entidades, elas falam que complexia muito. Então eles vêm ali, conversam e deu. E já o humano, ele vai agregando no repertório dele mais e mais técnicas magísticas, que chega um ponto, eu não sei mesmo se acredita mesmo que faz aquilo. Isso, né? É que vamos lá, aí a gente vai se as coisas místicas, né, resultassem realmente em algum efeito prático na vida, campeonato baiano acabava sendo empatado.
Né? É interessante isso que tu comentou agora, porque pegaram dois times africanos, né? E fizeram um jogo, né? Um futebol, e era no final do campeonato, daquela questão, e botaram um cara lá, um xamã, do lado, e um do outro, e os dois ali fazendo sacrifício, e um lá pegou e fez até uma casinha lá ao redor do campo, lá atrás do goleiro, e vai ganhar, e todo mundo apostando nele, e no final deu 0-0, não deu nada, né? Então é mais ou menos por aí, né? Tem sempre essa intenção, eu acho, né? Na questão, né? Quando tu entra nessa questão de querer barganhar, ou querer se superar acima do que já é acordado, né? Então já não tem mais valor, né? É que... Opa, desculpa, posso falar? Não? Olha só, é que às vezes pode ser assim, tipo que de tanto fazer rituais, um que outro dá certo. Aí você pega. Não, é isso. Mas é que aí no caminhar da vicissitude da vida, né? Tu não vai viver só baixa. Em algum momento vai dar uma alta. E aí a tua mente diz o seguinte pra ti: tá vendo como tu fez tal coisa? Depois de acender 3.728 velas, tu conseguiu o que queria. Ou seja, em algum momento a coisa vai dar uma guinada, porque a vida é alto e baixo, é normal isso. O mundo é redondo e gira. Né? Então, tu tem os teus problemas e em algum momento algumas coisas vão ter que dar certo também. Isso é normal, é só ter um pouco de paciência. Né? A questão é que a mente faz com que a gente jogue para aquela situação, por quê? Porque quando ela diz, olha, tu acendeu a vela e deu certo, ela está dizendo o seguinte para ti: acenda sempre a vela que sempre vai dar certo. Só que isso não acontece. Né? E o que a gente. Qual que é a proposta nesse sentido? Né? Por que a gente está falando isso? Né? Porque a gente veio aqui a gente veio aqui trabalhar nós mesmos, ou seja, conseguir ser feliz com tudo que a vida apresenta. E em algumas religiões vão chamar isso de estado de nirvana, em outras o Cristo vai chamar de bem-aventurança, reino dos céus. O Espírita vai chamar de reforma íntima. Né? A gente vai dizer que é um estado amoroso de ser. Né? Só que o que acontece? Quando a gente tem esse entendimento de que as coisas místicas vão resolver o nosso problema, a gente está arranjando uma maneira de terceirizar o nosso trabalho, né? E com isso a gente deixa de prestar atenção no que veio fazer. Né? Ou seja, né? Quando a gente vivencia essa prática mística, né? Aqueles que vêm, nós todos que vemos buscar a nossa conciliação com Deus, ou seja, com tudo e com todos, né? A gente deixa de fazer o nosso trabalho, a nossa reforma íntima, a nossa vivência amorosa, né? Que é realmente o único caminho para a gente chegar à nossa elevação espiritual. Aí usa de subterfúgio. Isso, exatamente. Aí acontece, é simples, a gente fica esperando cair do céu. Não faz nada para melhorar, né? Sim, porque eu vou acender a vela que ela resolve, eu vou, sei lá, vou sacrificar uma boneca na praça e vai dar tudo certo. Só que a gente deixa de trabalhar nós mesmos. Fica esperando de fora algo que a gente tem que fazer de dentro. Mas tu falou ali que a gente vai acontecer de algum momento de alguma coisa boa, vamos dizer assim, mas se a gente parar e olhar quantas vezes a gente tentou e não conseguiu, a gente não se dá conta disso. A mente gera esse trabalho, porque gera expectativa. Isso. Porque e a gente vai ganhar, né? Sempre. A gente sempre vai querer ganhar. Não importa o sofrimento que tu vai ter. Eu acho que foi legal agora a gente entrar nessa questão, porque tu tá acostumado a só, vamos dizer assim, receber sim na vida, ganhar, né, desde pequeno. E aí quando a vida começa a te apresentar os nãos, que é uma forma de tu trabalhar, a gente quer ganhar sempre. Isso é oposição. Então a gente fica nessa história de que, bom, eu tenho que procurar de algum artifício, né, a questão da mente, né, para me ganhar, né. E algumas delas são essas aí. E aí a gente abre um leque, né, de tanta coisa que tem para se fazer. Tanta possibilidade. E daí tu acordou com Deus uma vida, fez um programa reencarnatório com ele, tá tudo certo. Daí lá pelas tantas tu chega aqui e quer pular estudo, e daí vai um cara lá, ele sabe os comandos, e ele vai dar uma curva em Deus. E a gente pode usar até uma questão de sacrifício animal também, né? Vai lá, vou matar 10 porcos e 10 galinhas lá, e daí vai me vir aquele bônus na vida, né?
Cara, exatamente. Se desse certo isso, dono de frigorífico, nossa, Tava né? rico, Não tinha frigorífico mal, né, cara? A JBS não passava problema nenhum, né? Que é quem mais mata bicho no mundo. Mas Entendi. é bem por aí essa questão, né? E dá pra falar porque eu passei por isso, né? De acreditar tudo nisso. Eu acordar de manhã, fazia símbolos. Ritualística, mística. É acreditar em tudo que lê. Eu acreditava em tudo que lia e agregava. Daí o incenso quebra miasmas e isso e aquilo e ritos e cara do céu, eu não tinha mais tempo para mim. Né? Ainda que movimentos involuntários tipo do coração, pulmão era automático, né? O resto do meu tempo era para todas essas coisas aí e nunca me fez melhor. Eu estou melhor agora que me livrei de tudo, quase tudo, né? E estou gordo e corado, então quer dizer, eu tenho prova em mim, né? Não é regra para tudo, que aquilo lá só me limitava, que o mentor fala, é mais limitação. Porque se eu não fizesse aquilo, eu sofria e pensava que algo ia acontecer, que os espíritos não iam adentrar a minha casa quando tivesse os símbolos ativados. Das pirâmides de proteção ativadas. E Hoje a gente analisa, né? Não, mas claro, mas eu vim pedir ajuda para Deus, então, né? Quando eu acreditava em obsessor, eu trocava Deus pela pirâmide. Mas para ver como a gente humaniza tudo, então, o que é isso, né? É a gente humanizar o espiritual, ou seja, tu vai colocar os símbolos de proteção ativados como uma cerca elétrica ligada. Entende? É a mesma coisa, só que a gente, além de defender o que é material, tem que defender o que é espiritual. Uma crença bem... Isso, ou seja, isso é totalmente limitante, porque em momento algum fala, mas, cara, quem ama precisa se defender. Daí pra mim Deus não existia. Não, se tu botar lá, vai aparecer uma bandeirinha na tua casa lá e todo mundo vai saber que tu é... Deus estava muito longe, eu precisava me resolver eu mesmo. Então eu tinha que desenvolver técnicas. Isso, e essa é a proposta mental, né? A mente sempre vai colocar como que Deus não existe, Deus sempre tira da equação Deus, né? E quando tu tira Deus da equação, bom, aí tu gera o que tu é Deus, porque a mente tem essa ideia de querer ser Deus. Por isso que tu disse mais cedo, né? O ego não quer morrer. É exatamente isso, né? Sempre tinha Deus na história, porque se colocar Deus na história, tem alguém que é infinitamente maior, que é inalcançável para ti. Quando eles não conseguem, que eles esquecem Deus, eles vão procurar cientificamente uma explicação plausível para aquilo. E claro, exatamente, mas só que nunca vão chegar, né, na causa primária. E daí o místico só consegue convencer quem quer ser convencido, aquele que procura. Que tem afinidade. Sim, ele já vai com fé naquilo e acredita naquilo. Que para uma pessoa normal é uma babaquice. Mas eu, como acreditava, nossa. Não, mas e é o seguinte, claro. Então, é uma coisa artificial, querer ser Deus, vamos dizer assim. Mas aí a gente tem que ter um entendimento seguinte, né? Não tem problema nenhum. Por quê? Porque existe toda uma egrégora de seres encarnados e de seres que estão na terceira fase da encarnação, que ainda vibram e têm afinidade com isso. Então, isso é muito importante e é perfeito como é, porque é o estado de consciência que esses trazem, né? E com isso a gente quer dizer o quê? Que a proposta aqui não é julgar ou apontar erro de forma alguma, a gente não tem em momento nenhum essa intenção, né? A proposta aqui é que a gente passe a ter um olhar um pouco mais lúcido em relação às coisas, para que a gente deixe de criar dependência das coisas do mundo ou das coisas místicas, né? Para não colocar um peso sobre elas que elas não podem carregar, que essas coisas não têm como conceber ou fazer, né? Que isso cabe única e exclusivamente a nós mesmos. E nós temos uma tendência enorme de querer colocar nas costas dos outros os nossos problemas, os nossos fazeres, as nossas responsabilidades. E agora me veio na cabeça uma questão, né, de um amigo que ele estava fazendo cursos e um monte de cursos e sobre isso e sobre aquilo, não sei o que, daí um dia ele chegou e falou,
Não, mas é daí que quando eu morrer, eu já vou estar preparado, né? Para todas essas coisas, já vou estar aperfeiçoado em um monte de coisa, daí eu vou poder ajudar mais, né? Sabe, mais umas coisas assim, daí me veio uma questão na cabeça, quanta coisa foi criada, né? Que só existe aqui. Para fugir do propósito, né? Que é só olhar para dentro, tu já tem tudo que tu precisa, né? Não. E me parece, a gente vai trazer isso muito seguido, né? Me parece que é muito pouco prático e inteligente tu sair do plano espiritual para vir para um plano material para ficar descobrindo coisa do plano espiritual. Não, se tu já está lá, é lá que tu vai voltar para lá igual, é lá que vem. Porque seria mais ou menos o seguinte, né? Seria fazer o seguinte, olha, tu nasceu no Japão, né? Então tu lá com 1 ano, tu vai ser tirado do Japão, nós vamos te mandar para o Brasil, para no Brasil aprender japonês, só que lá só se fala português, né? E aí depois quando tu morrer, tu vai ter que voltar para o Japão, né? Tu vai voltar para o Japão falando japonês. Cara, então se é para aprender japonês, já fica lá. Né? Então é muito pouco inteligente tu tá no plano espiritual, né? Ser colocado num plano material para aprender coisas do plano espiritual. Então fica lá, tu já está no meio, já está imerso em tudo aquilo. Que propósito seria esse, sabe? É muito pouco produtivo isso. E me parece que Deus, se é causa primária de todas as coisas, inteligência suprema do universo, eu acho que ele não gasta energia em vão. Eu acho que a criação humana, muito poucas entidades trouxeram. Mas é que eu vi que o mentor lá e disse interpretação da interpretação de alguém. Então alguém estava lá e pensou, vou criar um rosário aqui, com bolinhas e vou rezar. Criou para ele aquilo. E daqui a pouco falou com o outro e o negócio pegou. E daí passou a ser uma realidade, né? Uma coisa modal, assim, a moda da época. E daí, com o tempo, o ser humano foi só acrescentando mais e mais. Mas naquela época era o que eles necessitavam e precisavam. O estado de consciência daquele momento era esse. A grande questão é que a vida mudou, o mundo mudou, o mundo não é mais o mesmo, né? Os estados de consciência já podem começar a mudar, né? Mas a gente ainda tem uma tendência por comodismo de não querer que as coisas se modifiquem, porque daí a gente já sabe como é que é, é muito cômodo, eu já sei como é que isso funciona, isso é muito tranquilo para mim. Ou porque também são limitados. Né? Sim, não, aí tá, não são limitados, se limitam. Isso. Porque senão a gente estaria dizendo que existem uns que têm mais capacidade que outros. Não, isso é mentira. Para Deus todos os filhos são iguais. Mas alguns buscam mais a sua caminhada e outros buscam menos. Ou não buscam, ou ficam de costas para Deus. Lembra? Tem uma interpretação que eu acho muito legal de Deus, que é mais ou menos o seguinte. Deus é aquele cara que está em cima do morro lá, um morro bem alto. Olhando para tudo e dizendo, ó, isso aqui é toda a minha geração, toda a minha criação, todos são meus filhos. E nisso todo mundo está indo em direção a Deus. Uns estão subindo de helicóptero, vão rapidinho, né? Outros estão indo por uma estrada pavimentada, de carro, de moto, outros caminhando, e outros estão indo se agarrando no meio do mato, por pedras e tal, e outros estão de costas para Deus, dizendo, eu não quero ir agora. Entende? Mas todos são filhos de Deus, todos têm plena capacidade de fazer a sua parte. Ninguém é menor. Vamos fazer o 2? Acho que sim, né? Acho que sim. Vamos fazer. Tem muita coisa, talvez o 3, né? Mas também, vamos lá. Gente, então, esse foi só o misticismo, parte 1. Né? Fique com Deus, inscreva-se no canal, dê o like, seja feliz.